Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Revista Agrícola. Hoje estamos presentes aqui na cidade de Cambé. Estamos aqui numa cobertura especial do Bela Mais, esse grande evento, um evento dedicado às culturas de inverno. Eu converso agora com o André Aguirre, ele que é um especialista da área do milho, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa realidade dessa cultura que vem crescendo e também falar um pouquinho sobre o futuro, as perspectivas do milho para o Brasil de uma maneira em geral. Aguirre, seja muito bem-vindo, prazer em falar com você. Cultura do milho, uma realidade que vem crescendo, vem conquistando espaço. Gostaria que você falasse para nós agora, dentro do seu conhecimento, né, como que você enxerga aí essa realidade da cultura do milho no Brasil de uma maneira em geral. Seja bem-vindo. Bom, Marcelo, obrigado pela oportunidade. A cultura do milho, ela tem despontado, já não é uma coisa tão nova, né? Começamos no verão, há muito tempo atrás, depois se caminhou para a safrinha. Em 2012, nós tivemos uma área maior de safrinha com relação a verão, e a soja conquistou, virou a rainha do verão, e o milho, em princípio, o rei da safrinha, tá? Então, mudou-se totalmente, e nos últimos anos, o que a notícia boa é que o milho passou a dar maior rentabilidade, lucratividade, né? Aí nós temos um ano igual esse, cheio de desafio. Nós tivemos uma condição climática de desenvolvimento, principalmente aqui no Paraná, muito boa, região centro-norte também, e com geada e etc., mas sempre vai ter um desafio, faz parte do jogo, né? Essas situações climáticas que nós temos uma fábrica a céu aberto, e o milho é o reflexo disso. O Agui, recentemente, semana passada, vou falar aqui mais da região norte do Paraná, né? E também aqui na região de São Paulo, aqui no Vale do Paranapanema, nós tivemos aí uns 2 dias de temperatura muito baixas, né? Qual foi o impacto? Agora que já passou, nós ouvimos alguns agricultores e no momento não era possível identificar quais eram realmente as percas, porque precisava de alguns dias. Dentro do seu conhecimento, qual é essa realidade? O que você ouviu realmente de perca com relação a esses dias frios que nós enfrentamos aqui? Sim, perfeito, Marcelo. Eu tive a semana passada no Rio Grande do Sul, que não é milho, é praticamente trigo, que também pegou o trigo mais adiantado. Eu estou rodando essa semana no Paraná, aqui no norte do Paraná. A gente viu que teve lugares que foram bem afetados, mas na média geral o resultado foi menor do que se esperava. Se esperava um efeito muito mais drástico da geada. Então vai ser menor. E, felizmente ou infelizmente, a produtividade vai ser muito boa, porque estava desenvolvendo muito bem a lavoura. As regiões que não foram afetadas tendem a cobrir um pouco esse prejuízo. Região centro-norte não teve geada, está muito bom os milhos, as colheitas estão seguindo. Então, o produtor não deve se talvez iludir para achar que vai ter um aumento de preço em função a uma grande quebra em detrimento da geada. Perfeito. O Aguirre, a gente que acompanha o agro aí há vários anos, no começo a gente tinha aí o milho safrinha, depois tornou-se uma segunda safra e agora se fala até de uma safrona. Sim. Devido aos investimentos em tecnologia, toda essa inovação que tem aumentado a produtividade, que é realmente um grande desafio. Eu gostaria que você falasse para mim como que você enxerga o futuro do milho, pensando agora em etanol, né, etanol do milho, os investimentos das indústrias, usinas, todo o investimento que o Brasil tem feito nessa questão. Eu gostaria que você falasse como que você enxerga então, né, essa realidade da cultura do milho. Perfeito, Marcelo. O futuro do milho é muito promissor. Tá? Infelizmente, talvez da soja nesse primeiro momento não seja. Mas o milho tem de alguns consultores de mercado, especialistas, não só no mercado interno como externo, dizem que num futuro muito próximo, não sei, 15, 10 anos, o milho vai ter uma área maior de produção de milho do que de soja. O Brasil vai ser, entre aspas, uma Arábia Saudita do combustível, mas não de petróleo, de etanol, de milho principalmente. Então existe essa suposição e a gente acredita realmente que possa ter uma elevação, talvez não nesses patamares. Mas o que o produtor tem que fazer? O produtor ele tem que ser beneficiado disso aí. Né? Não adianta nada as indústrias de etanol, nós temos 14 indústrias no Brasil, eu conheço bem os Estados Unidos, 22 estados, nos Estados Unidos tem mais de 230 indústrias de etanol, isso viabilizou bastante e o caminho é esse mesmo. Agora o produtor tem que ter lucro, tá? E para ele ter lucro, não é somente usar tecnologia, ter melhores produtividades, mas também rentabilidade e aproveitar um evento como esse, que ele pode travar os custos, tanto na alta quanto na baixa, que é o evento do Bela Mais 2025. Porque não adianta nada, às vezes, ele produziu bem, está esperando o preço,
apostando no efeito da geada, talvez não seja um efeito tão grande, e depois, mesmo produzindo bem, vai fechar praticamente, trocar 6 por meia dúzia. Isso não pode acontecer. Então ele tem que, parte disso, parar. Eu sei que eu sou neto, bisneto de agricultor, filho de agricultor do sul de Minas. O produtor gosta um pouquinho de apostar. Talvez não seja o momento agora, nesses próximos anos, de fazer aposta, e sim de garantir uma rentabilidade talvez menor, mas com rentabilidade. Até porque quando a gente fala sobre essa questão da lucratividade, acho que esse é o grande desafio, né? Quando se opta em plantar soja ou plantar milho, o agricultor ele fica justamente olhando essa questão de preço, perspectiva de mercado, né? E dentro do investimento de inovação, de tecnologia, acho que você frisou muito bem, né? Tem que se pensar não só em produzir, mas também em ter essa rentabilidade para que o produtor possa estar avançando. Exatamente, Marcelo. Porque é muito bonito produzir, ter uma safra recorde, que é o que está se desenhando a nível de milho na segunda safra agora, e não sobrar nada no produtor. O produtor, que a gente fala, andar de lado. Isso não é viável. Ele tem investimentos, ele tem a família para cuidar, ele precisa prosperar. E para isso tem que se pensar em travar custo e eventos como esse, trocar ideia com o pessoal para se garantir, porque nós temos uma fábrica a céu aberto, então as dificuldades são tremendas e grande parte do mundo, principalmente Estados Unidos, o produtor já entra calçado, já entra garantido nesse sistema de travamento de preço de insumos, pelo menos. Para a gente poder encerrar, Gui, aqui na nossa região, nós tínhamos aí um plantio de milho verão. Acontecia muito soja, né, e também o milho. Nos últimos anos, a gente percebeu que o milho deu uma saída de cena e a soja, de uma maneira, começou assim a ganhar espaço e a gente começou a ter muito claro safrinha milho e safra soja, na maioria. Às vezes nós tínhamos um pouco de milho. Você acredita que nesse momento que a gente vive hoje, dentro desse cenário que você está apresentando, essa realidade já vai ter uma pequena mudança pensando nessa próxima safra? Como que você enxerga? Perfeito, Marcelo. Ótima pergunta. Eu tive em regiões muito próximas aqui de Mauá da Serra, que era uma região de altitude. As regiões de altitude para verão são menos arriscadas e a tendência é produzir mais milho por hectare, ou seja, melhorar a lucratividade. Então, nessas regiões, a gente que entrou safrinha, do mesmo sistema que você falou, soja no verão e milho safrinha, a gente acredita que o verão vai aumentar um pouquinho, tá? Mas o produtor pensa bem em duas culturas, por quê? Para tentar oportunizar os equipamentos que ele comprou, os funcionários, pagar melhor no funcionário, porque se ele tem duas safras, ele consegue diluir os custos fixos que ele tem na fazenda. Então seriam duas fontes de renda por ano. Então, e quem planta verão vai ter uma fonte de renda do milho e talvez uma cultura de inverno um pouco mais tarde, com talvez um pouco mais de risco. Então, por isso que eles estão visando duas entradas para amortizar grande parte do investimento que ele está fazendo, arrendamento e etc. Legal. Você ouviu, né, o André Aguirre falando aqui para o portal da Revista Agrícola. A gente vai seguir na cobertura aqui do Bela Mais 2025. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.